Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar uma forma de composição que não é usado muito aqui no mundo, né? Nem é muito conhecido também. Eu já falei um pouquinho na aula de composição aqui nos vídeos da escola. E eu vou voltar um pouquinho mais aqui para essa forma aqui, né? Esse aqui é a proporção quase exata ali da nossa proporção de uma DSLR, né? Que é essa proporção 3:2. Esse retângulo é o retângulo sagrado, né, que se chama de sagrado assim, porque ele segue essa proporção desse φ aqui, né, que matematicamente a gente consegue chegar nessa proporção aqui, nesse retângulo e nesse espiral aqui assim que vai fechando e que foi dado o nome de φ, né, ou Fibonacci. Fibonacci foi a pessoa que descobriu essa conta, né, assim, como se chegar a fazer uma espiral aqui num desenho, né, assim, porque é uma coisa bastante difícil de fazer. E esse Fibonacci aqui no século XII, que o Leonardo Fibonacci, que ele descobriu esses números aqui, né, que são os números sagrados aqui dessa proporção sagrada, né. Então, nessa sequência mesmo aqui, né, então se você pegar 0, 1 e colocar 0 mais 1 vai dar 1, né. 1 mais 1 vai dar 2. Então ele sempre soma o último número com o resultado desses dois últimos números que deram, né? Então 1 mais 1 vai dar 2, né? E a soma desses dois últimos aqui, que foi o 1, né? Que é 1 mais 1 que deu o 2. Se eu pegar esse último 1 e mais o resultado que é o 2, vai dar 3. Aí eu somo de novo esse 2 e o 3 aqui, vai dar o 5. Eu somo o 3 e o 5, vai dar 8. Eu somo 8 e 13, vai dar 21. Soma 21 mais 34, vai dar 55. E assim por diante. Assim vai até o infinito aqui, né? E o interessante desses números aqui é que se você pegar essas combinações aqui, o resultado que deu com o último número da soma que você fez e dividir esse 8 por 5, por exemplo, né? Todos esses números que você dividir esse último com o penúltimo, ele vai dar sempre aproximadamente, o resultado vai ser sempre esse 1.6 próximo de 1.8. Então esse número vai estar sempre assim, ó, né? Vai estar 1.6, 1.6, alguma coisa, né? 1.6000, 1.666, ele sempre vai ter essa proporção, esse número 1.6 aqui, em todas essas divisões que você fizer de trás para frente daí, né? Se você dividir 144 por 89, vai dar 1.6 alguma coisa. Então, por isso esse é um número sagrado, né? Então, ele é um que se chama número irracional, né? Porque diz que não pode fracionar aqui, eu não sei exatamente explicar o que é isso, mas ele é usado assim, né? E foi esse Fibonacci que conseguiu descobrir como se calcula esse φ, né? Esse número φ, que também é chamado de Golden Ratio aqui, né? Em inglês, né? Que é a proporção sagrada. Tem a regra sagrada, tem um monte de coisa assim, né? Um monte de número, um monte de nome assim sagrado para essa conta aqui, né? Porque ela realmente é sagrada, né? Porque esse tipo de número, né? Esse φ, essa proporção 1.6, essa proporção é o número natural, né? Então, isso desde ninguém sabe quando exatamente, né, que começou isso, mas já se sabe que desde o tempo dos gregos, egípcios, em todas as construções deles, eles usavam esse φ aqui junto, né? O φ estava sempre ligado. Aqui é a nosso enquadramento ali, né, nossas técnicas de composição da fotografia, né, por exemplo, aqui existe essa regra dos terços, que não é uma regra, né, e aqui tem o Golden Section, né, que é a seção dourada, né, que é um pouquinho diferente dessa regra dos terços da gente, né. Então a nossa proporção sagrada é essa aqui, né. Então por que ela é proporção sagrada aqui? Se eu pegar esse pedaço maior aqui do quadrado, né, que aqui já virou um quadrado, e pegar esse pedacinho aqui, ele vai dar exatamente no centro aqui, né? E aqui da mesma forma, né? Se a gente fizer tudo ao contrário, também vai dar essa mesma proporção aqui, né? Aqui dá para ver que dos dois lados aqui é um quadrado aqui, e mais a metade desse mesmo quadrado aqui, ó. Então, onde ele se junta aqui,
tem esses 4 pontos aqui, que é o Golden Section aqui, né, que é a seção dourada. Isso não é uma coisa simples de se seguir, né, e como a gente vê aqui assim, né, deixa eu mostrar mais algumas coisas aqui. Esse tipo de espiral aqui é importante por quê, né? Porque na composição de imagens, né, assim, isso sempre foi usado na produção de pinturas, arquitetura, né? Então eles usam essa proporção, esse φ aqui, porque eles descobriram que como esse é a proporção natural, né, da natureza e das coisas naturais, então essa proporção é agradável aos olhos. Então quando a gente usa uma composição, qualquer coisa, né, na arquitetura, na pintura, ou mesmo na fotografia pra gente, se a gente usa esse tipo de proporção, né, esse tipo de espiral, assim, ele além de deixar a imagem um pouco mais agradável à visão, ele ainda cria, né, se a gente seguir essas linhas assim da composição dentro desse espiral aqui, ele cria essa profundidade dentro da imagem fotográfica, que é o nosso caso, né? Então a gente consegue ter essa profundidade da nossa visão dentro da imagem, né? Assim, de ter alguma coisa além ali, mas isso depende da gente colocar esses elementos, né? Ou da gente enquadrar certinho para que tenha essa impressão de que a minha visão vai entrar dentro da imagem. Aqui tem alguns exemplos aqui desse φ e as coisas naturais, né? Então essa concha aqui, né, que se chama Nautilus, ele é o exemplo mais perfeito assim do φ na natureza, né? Porque ele encaixa perfeitamente aqui dentro dessa concha, né? E esse φ também, ele encaixa perfeitamente assim nos braços aqui das galáxias, né? Esse aqui é o Nautilus de novo, né? E em tempestades, né, em furacões, essas coisas assim, se vocês verem essa proporção aqui assim, ele dá sempre parecido, né, com esse aqui. Então, uma galáxia aqui parece um furacão visto do satélite ali, né, que a gente vê aquelas nuvens aqui formando até chegar no olho do furacão aqui, que é o centro. Aqui foi a proporção criada pelo aquele arquiteto famosíssimo que é o Le Corbusier, né? E ele no pós-guerra ele estava pensando em criar residências populares ali, né, onde pudessem colocar mais pessoas dentro do menor espaço possível. E ele, para achar o tamanho da altura da pessoa, ele primeiro chutou 1,75 m e depois ele mudou de ideia, assim, porque ele criou essa régua aqui, na verdade, né? Essa régua aqui se chama módulor, que é o módulo da linha dourada lá, né? Que é o não sei o que lá de or lá em francês, né? Então ele deu o nome de módulo e ele criou essas proporções aqui, né? Então, para se ver aqui, essa proporção aqui, né, com essas daqui, eu não sei se esse daqui com esse daqui também é a mesma coisa, mas esse daqui com esse daqui, essa distância dos dois aqui é a proporção sagrada, né? Então, se esse aqui é 1, esse aqui é 1,6. É aqui da mesma forma. Se esse é 1, esse é 1,6. E aqui por diante vai assim. Se esse é 1, não, se esse é 1, esse é 1,6, né? Então, esse de cima nessa linha, esse meio círculo que tem aqui, esse meio círculo de cima é sempre 1,6 maior que o de baixo. Então, gera esse número sagrado. Então, a altura da pessoa que ele deixou em 1,83, porque encaixava exatamente dentro da proporção sagrada aqui, desse módulo que ele criou, né? Dessa régua que ele criou para medir a altura das pessoas, para fazer a altura das casas, né? Assim, a proporção sagrada, ninguém sabe de onde veio, né? Mas que sabe-se que é usado desde o começo da história, né? Ele é usado em todos os lugares, assim, desde a natureza até arquitetura, né? Aqui é nessa pintura da Santa Ceia aqui do Leonardo da Vinci, se eu não me engano, né? Nessa pintura também aqui, ela tem vários aqui, né? Se você for encaixando esses quadrados aqui, ele dão sempre nessas proporções, né? E ele essa perspectiva cai dentro dessas proporções aqui. E sempre tem esses retângulos sagrados aqui dentro da imagem, né? E se você colocar as réguas ali também, ele acaba encaixando outras coisas junto, né? Então, na pintura é mais fácil de se usar essa regra
do fio aqui, nessa régua deles aqui, porque na pintura eu posso ir lá e mudar um pouco a roupa, né? Eu posso mudar um pouco a proporção do rosto e coisas assim, né? Então acaba encaixando melhor ali, né? Numa fotografia é um pouco mais difícil de usar, porque nas câmeras não tem esse grid ainda, né? Ela vai ter daqui a alguns pouco tempo, não sei quando, mas ela vai acabar tendo esse grid também do fio aí, porque o fio é uma peça importante assim na composição das imagens, né? Aqui é a pintura da Mona Lisa, né, que é do Leonardo da Vinci, e aqui mostra vários estudos com o fio dentro da pintura, né? Então, se encaixar um retângulo sagrado no rosto, com vários retângulos pequenos sagrados aqui, essa altura da boca, a altura dos olhos, a divisão do rosto, tudo vai estar encaixado dentro desse fio. Aqui também nessa linha aqui, né, do espiral, também encaixa várias coisas, né? Então, olhando assim é fácil de fazer, né? Assim, mas para a gente encaixar mesmo na fotografia, a gente usa essa regra dos terços, mas é importante que a gente tenha assim um pouquinho dessa de saber, né, que existe o fio, que o fio está um pouquinho mais para dentro e um pouquinho mais assim dentro desse espiral, né? Então, se a gente acompanhar esse espiral, ou então ligar vários espirais, como está ligado nessa pintura aqui, e vai ver que dá esse encaixe das pessoas aqui dentro do quadro, né? Então, na pintura usava-se muito isso, porque eles tinham certeza que esse fio, né, tudo que tivesse assim, sido criado dentro desse fio, ele ficaria muito mais agradável aos olhos do que se não tivesse essa proporção, né? Aqui é um estudo da proporção do corpo humano aqui, né, e o fio dentro do corpo humano. Então, nessa altura aqui da cabeça até a altura do umbigo, né, é 1, e do umbigo até o pé vai ser 1,6. Então, ele está dentro dessa proporção sagrada, né? A mão também, dizem que é da mesma forma, né? Essas falanges aqui, elas têm a proporção dela é dentro do fio também, né? Porque ó, se eu pegar essa falange aqui, ó, se essa falange for 1, esse segundo aqui vai ser 1,6. E se esse for 1, esse terceiro aqui vai ser 1,6. E se eu pegar essa proporção da mão aqui, dos dedos aqui, se for 1, essa proporção aqui da palma é 1,6 aqui. Então, se eu encaixo aqui dá nos ossos, né? Assim, aqui talvez não dê para ver muito bem, mas essa proporção encaixa perfeitamente no corpo humano também, né? Então, tudo que é natural, assim, tudo que tá dentro da natureza, ele é encaixado dentro desse fio, né? Aqui são algumas pinturas antigas, fotografias antigas, né, que no estudo do fio, assim, eles acabam achando, assim, né, relações com o fio dentro dessas imagens, né? Ou na escultura, ou na pintura, ou na arquitetura, né? Aqui na arquitetura romana, né, e aqui mostra que a arquitetura era sempre encaixada assim dentro dessa proporção sagrada, assim, né, dentro desse fio. E sempre foi feito assim, né? Aqui também o homem vitruviano aqui do Leonardo da Vinci, também, né, está dentro da proporção aqui assim, ó, a altura do umbigo até a altura da cabeça, se for 1, aqui do umbigo até o pé ali vai ser 1,6, né? Então, esses encaixes estão sempre bem feitos aqui, né? Aqui da mesma forma, muitos desses pintores, antes deles pintar, eles esboçavam essas diretrizes aqui dentro da imagem aqui, para que eles acompanhassem assim essa proporção e eles não escapassem disso, né? Então, antes deles esboçar a pintura mesmo, eles faziam esse cálculo geométrico assim do espaço que ele tinha para pintar, para encaixar as pessoas dentro, né? E da melhor forma possível. E como eles já tinham certeza desse fio aqui, de que isso era a forma mais agradável para os olhos, então eles usavam esse tipo de proporção sagrada, né? Aqui é um dos sólidos platônicos, né, que são os 5 sólidos platônicos, que são 5 formas naturais, né, imutáveis e que são elas mesmas, né, que não tem um sexto aqui sólido platônico nem nada, né.
Essas 5 formas foram descobertas pelo Platão, né? Por isso se chama sólido platônico. E ele explica assim que esses 5 elementos naturais, né, são compostos por se fosse uma molécula, né, assim, essa forma aqui. Essa forma aqui é o icosaedro, né? Se você pegar 3 retângulos sagrados aqui, dentro daquela proporção φ, né, e encaixar eles aqui um dentro do outro, ele forma o icosaedro aqui, né. E se a gente for ver todas as numerações assim, né, dos sólidos platônicos, todos têm a ver com o φ, π e a natureza, né. Aqui é a pirâmide de Gizé, aqui, que é a grande pirâmide ali, né, do Egito. Essa pirâmide também. Se você pegar esse desenho é exato o desenho dele, né? Se você pegar, encaixar um compasso aqui no centro da pirâmide, aqui no meio, no centro dessa linha aqui, e encaixar o compasso aqui, e girar pegando essas pontas aqui da base da pirâmide e fizer um círculo, ele vai dar esse corte aqui no topo. Se você encaixar de novo aqui o compasso nessa ponta aqui e o lápis aqui e fizer esse círculo, essa bola aqui com essa bolinha aqui é exatamente a proporção da Terra e Lua. Não é nem próximo, é exatamente a proporção assim entre a Terra e a Lua, né? Isso, a proporção é no cálculo matemático ali assim, e o número que dá exatamente a proporção. Então, como é isso? Ninguém consegue explicar exatamente, né? Mas que dá certo, dá certo. Aqui é esse φ sendo usado dentro de logotipos aqui da Apple, né? Que aqui dá para ver o retângulo sagrado, né? Vários círculos aqui dentro desse encaixe aqui das coisas que eles fizeram aqui, e como eles fizeram esse logotipo da Apple aqui usando a proporção sagrada, né? E não é só eles, né? A maioria dos logotipos são feitos assim, né? Esse aqui é o da Toyota também, né? Que dá para ver o encaixe aqui assim, que encaixa perfeitamente dentro da proporção sagrada, né? Aqui são algumas fotografias, né? Que são estudos que as pessoas colocam ali para ver se eles estão encaixando direitinho. E algumas encaixam direitinho mesmo, né? Assim, e dá para ver que quando existe pelo menos a regra dos terços ali, né, essa composição pela regra dos terços, né, e esse aqui pelo φ, assim, dá para notar que os nossos olhos entram melhor dentro da imagem, né, assim, ela viaja mais dentro da fotografia do que se a gente não percebesse isso, né, e se a gente não utilizasse esse tipo de coisa também, né. Aqui também é um estudozinho, sim, mas que às vezes não é assim totalmente encaixável, assim, né? Assim, é difícil na fotografia fazer certinho, assim, porque na fotografia a gente não tem esse grid aqui ainda, né? E a gente não dá para colar um grid lá atrás, porque atrapalha também. Mas a gente precisa, assim, saber que isso existe, assim, e que a gente precisa aprender a pelo menos imaginar isso dentro desse espaço que a gente tem para compor a imagem e usar esse tipo de composição natural, assim. Aqui mostra assim essa proporção sagrada dentro do ser humano, né? E que o corpo humano, os insetos, todo mundo, né? Todo mundo é feito através dessa proporção sagrada, né? Assim, tudo, assim, né? Aqui tem umas fotografias de coisas naturais, né? E que mostra essa proporção sagrada assim dentro de tudo mesmo, assim, né? E aqui, ó, aqui mostra um furacão aqui, né? E que mostra que encaixa-se perfeitamente dentro dessa proporção aqui vários dessas coisas da natureza, né? Assim, vários não, quase tudo na natureza, até um feto crescendo assim, ele tem essa, quando está nos primeiros dias, quando as células viram um feto, se encaixar lá essa régua, o feto está do tamanho assim na proporção dessa proporção sagrada, né? Então essa proporção sagrada é um número natural, né? E a gente precisa entender que existe essa geometria natural, né? Assim, que a gente, apesar da gente ser gente, né? E ter a natureza, e ser orgânico e coisa assim, existe uma matemática que conduz a gente, né? Que conduz a nossa vida, conduz o nosso crescimento, assim, e conduz a nossa evolução também, né? Como a fotografia
é uma coisa natural, né? Porque a fotografia, ela é a nossa cabeça vendo uma forma, né, assim, de alguma forma. E a câmera fotográfica é simplesmente o equipamento que vai registrar isso. É a mesma coisa que a caneta ou um lápis, né? Então ele não faz nada sozinho. Então ele precisa desse nosso entendimento da natureza, né? Essa nossa compreensão assim da matemática, geometria, da natureza, da nossa vivência aqui dentro desse planeta que assim que é regido pela matemática, né? Assim, querendo ou não, né? A nossa vida é criada matematicamente, né? Então a gente precisa entender isso, né? E a gente precisa acreditar nisso também, porque isso é uma coisa real. E a gente entendendo e acreditando nisso, sim, a gente consegue transmitir isso dentro dessas nossas composições, né? Então, a gente é fotógrafo, mas existem os arquitetos, pintores, escultores e várias outras profissões assim que se baseiam, né? Baseiam o trabalho deles assim junto com essa proporção sagrada, né? Então, junto com essa proporção sagrada, as chances das nossas fotos serem um pouco melhores visíveis são maiores do que a gente ir por tentativa e erro, né? Assim, a gente ir simplesmente pela emoção, assim, né? Simplesmente pelo instante ali de apertar o botão. Se a gente tem esse conhecimento das proporções, da matemática, das composições, né? Precisa de estudar, né, para isso. Então, para que esses números, né, para que esse conhecimento todo sobre o Φ, né, essa proporção sagrada, essas regras, que não são regras, né, assim, são essas indicações para que a gente compõe assim de uma forma um pouco mais pensada, né, um pouco mais trabalhada. Então, a partir do momento assim que a gente inclui esse conhecimento assim matemático, não que você precise virar um matemático nem nada, é simplesmente saber que alguns numerozinhos simples assim fazem algumas coisas, né? E a sequência do Fibonacci é uma coisa muito simples assim de entender e é muito fácil assim de ver, assim. Talvez não seja fácil de construir um retângulo desse assim, mas esse retângulo, essa proporção 3:2 que existe na nossa câmera, ela já está dentro dessa proporção e ela usa essa proporção já desde que começou a fotografia a 35 milímetros, né? Dentro dessa proporção, né, desse 3:2 que a gente já tem aqui assim, que é próximo do Φ, a gente precisa saber que o Φ existe, né, e que existe essa proporção e que existe esse espiral aqui que ajuda a gente a compor também, né, que ajuda a gente a encaixar ou as coisas dentro da imagem ou a gente pega essa régua aqui e encaixa só aqui no rosto, assim, para a gente ver se a virada do rosto, né, a posição do rosto está perfeita ou não, né? Então isso depende do que? Isso depende de estudar, né, conhecer bem esses números, conhecer bem a fotografia, né, o uso dessa câmera fotográfica sua e treinar. E treinar principalmente assim a dirigir, se for pessoa, né, a dirigir bem essas pessoas assim para que ela vire o rosto assim o mais proporcional possível para que não fique muito diferente assim, né? Para que não fique agressivo aos olhos, né? A não ser que você queira que fique agressivo mesmo, mas assim que fique, mesmo que seja agressivo, né, que fique fácil de se ver, né? Não vou nem falar agradável, porque alguma coisa agressiva é difícil de ser agradável, né? Mas essa proporção sagrada, ela foi descoberto, né, assim, desde os tempos antigos ali, de que esse retângulo e esse espiral e essas formas assim dessa proporção sagrada, elas são muito mais agradáveis aos olhos porque são naturais, né? Porque a natureza usa esse tipo de matemática para criar a vida que a gente conhece. E se a gente conseguir usar essas proporções para criar as imagens que a gente vê,
eu tenho certeza que as nossas imagens vão ficar muito mais agradáveis aos olhos de quem vê as nossas fotografias, né? Porque elas vão ter essas proporções e elas vão ter essa viagem dentro da imagem, né? Assim, esse entrar dentro da imagem mesmo através de uma espiral assim que vá me levando lá para dentro e que caia dentro dessa proporção sagrada, né? Isso não é uma coisa simples de se fazer, mas é uma coisa bastante importante da gente saber que existe e começar a treinar usando essa proporção sagrada para que as nossas fotos fiquem mais agradáveis aos olhos dos espectadores, mesmo que a foto não seja agradável, né? Mas pelo menos ela chama a atenção e tem essa consistência da nossa imagem ter outras coisas dentro para se ver, né? E que conduz a nossa visão para essa imagem que a gente criou. Eu sei que não parece fácil e não é assim tão simples, né? Mas a partir do momento que você começar a treinar e começar a pensar e saber que existe, começar a fazer, essas coisas vão ficando mais fáceis com o tempo e daqui a pouco tempo, assim, você, sem nem a gente perceber, esse tipo de visualização já vai estar natural dentro da gente, né? Então, toda vez que a gente aponta uma câmera assim para alguma coisa ou para alguém, a gente já tenta encaixar dentro dessa proporção sagrada ou dentro dessas regras do terço, essas coisas assim da perspectiva, né, ponto de fuga e essas coisas todas. Isso tudo é super importante que a gente faça e é super importante que a gente treine a fazer isso para que a gente vire fotógrafos melhores, né, com consciência de que a gente está produzindo uma imagem com uma mensagem, né, assim, com alguma coisa assim que vai te deixar assim, né, se você for espectador, que vai te deixar ou maravilhado, né, ou com uma facilidade de visualização bem maior, né, e se a foto vai te transmitir alguma coisa boa ou não, aí já é difícil dizer, né, mas essa composição, ela já vai ser diferente do que alguma coisa muito comum, né, ela vai ter um pouquinho mais de diferença ali por causa dessa proporção sagrada. Se vocês pesquisarem sobre o Fi, vocês vão ver que esse Fi é usado nas pirâmides, né, na natureza, nessas construções antigas. Em quase todas elas têm o Fi. Então, esse tipo de conhecimento acabou se perdendo com o tempo, né? Mas hoje em dia, assim, alguém está resgatando isso, né? Assim, eu não sei se naturalmente isso sempre chamou atenção, então talvez naturalmente isso volte a ser resgatado pela simples razão de que o Fi é natural, né? Então, como é natural, a gente não deve fugir dessa natureza, né? Para que a gente não mude o andamento das coisas, né? Assim, então essa ideia que assim de se usar o Fi na fotografia é uma coisa bastante difícil de se fazer, não é usado comumente, né? É usado raramente na fotografia, né? Eu uso já há bastante tempo assim essa ideia do Fi na fotografia, mas sem nenhum tipo de ferramenta ali, né? Eu uso visualmente assim, porque eu já vi muito tempo essa régua, né? Então eu encaixo sempre essa régua assim dentro das fotografias que eu tento fazer, né? Eu tento encaixar, né? Não que eu faça perfeitamente, mas eu tento usar sempre para que as minhas fotos fiquem agradáveis aos olhos, assim, né? Eu tento fazer isso para ver se isso realmente é assim, e se realmente for assim, né, aí isso é válido como técnica daí, né? Então, eu acho que é válido como técnica, porque eu já usei várias vezes, assim, e encaixa perfeitamente, a gente vê que naturalmente já todos os artistas, já há milênios, né, usam isso, então, para nós, é importante que a gente resgate isso, assim, para que a gente tente usar e a gente tente mentalizar esse tipo de enquadramento, assim, usando essa proporção sagrada, Fi, a matemática junto, né? Porque com certeza a sua composição vai ficar muito melhor com a matemática sagrada do que sem. Eu aconselho que vocês pesquisem sobre esse Fi aqui, tentem entender esses números assim, mas não assim, não precisa ser exatamente igual, tudo certinho assim, que não seja uma regra assim, né, que a gente tente usar como um lazer ali assim, pra gente ver se aquilo realmente é válido ou não.
E no final acaba ajudando assim a gente a entender outras coisas também, né? Assim, a gente a aumentar o nosso leque de conhecimento assim que a gente vai ganhando durante a nossa vida, né? Então, isso é um conhecimento a mais e isso é sempre importante assim. Qualquer conhecimentozinho que você ganha na sua vida é importante para que a gente cresça, né? Porque a gente só evolui se a gente estuda, lê, aprende, né? E aí dessa forma que a gente acaba evoluindo, né? E essa é a nossa forma natural de se aprender, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Dê um like se você gostou do vídeo, compartilhe, favorite, comente e se inscreva no canal também. Muito obrigado e até a próxima aula.